Eu tinha acabado de concluir uma reunião crucial com investidores estrangeiros. A apresentação havia sido perfeita, os números impressionaram, e finalmente minha empresa de tecnologia estava prestes a receber o aporte financeiro que tanto precisávamos para expandir. O projeto que iniciei em um quartinho apertado há 6 anos finalmente estava dando certo. Enquanto guardava meu laptop na pasta, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Renata, sua irmã Débora precisa trabalhar. Você vai dar um cargo de diretora para ela com salário de 25 mil, ou não será mais considerada parte desta família. Fiquei paralisada no meio da sala de reuniões vazia. Meu coração disparou como se tivesse levado um choque. Reli a mensagem várias vezes, esperando ter interpretado errado. Mas não havia erro. Era um ultimato claro e frio, como se eu fosse apenas uma máquina de empregos e dinheiro. Sentei-me na cadeira mais próxima, tentando processar aquilo. Minha própria família estava me exigindo entregar uma posição executiva, que levei anos para ter competência para ocupar, para minha irmã Débora, a mesma que abandonou 3 faculdades, que nunca manteve um emprego por mais de 3 meses, que passava os dias postando fotos de viagens pagas pelos nossos pais nas redes sociais. Depois de 6 anos trabalhando 18 horas por dia, arriscando tudo, hipotecando meu apartamento para financiar os primeiros passos da empresa, é isso que eu recebo? Um ultimato, uma ameaça. Dê a ela o que ela não conquistou, ou será banida da família para sempre. A raiva veio primeiro, depois a tristeza. Mas por trás desses sentimentos surgiu uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Aquilo não tinha nada a ver com amor familiar. Era sobre controle. E talvez fosse hora de eu retomar as rédeas da minha vida. O brilho alaranjado do pôr do sol entrava pelas grandes janelas de vidro do escritório, criando sombras alongadas no piso de madeira polida. Passei os dedos pelos cabelos, sentindo o peso daquela decisão sobre meus ombros. 6 anos de lutas, noites sem dormir, fins de semana sacrificados, tudo para construir algo do qual eu pudesse me orgulhar. E agora isto. Uma tentativa descarada de transformar meu suor em privilégio para alguém que nunca valorizado o esforço. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava em seu ritmo frenético. Pessoas voltando para casa após mais um dia de trabalho. Quantas delas estavam vivendo algo semelhante? Quantas pessoas tinham seu valor medido não por quem são, mas por quanto podem oferecer? Peguei o celular novamente, meu dedo pairando sobre o teclado. A resposta mais fácil seria ceder, como sempre fiz, manter a paz, evitar o conflito. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquela situação mais uma vez. Em vez de responder, abri a galeria de fotos e deslizei até encontrar uma imagem que guardava como talismã. A foto do primeiro dia da minha empresa. Apenas eu e 2 desenvolvedoras em uma sala alugada, com computadores usados e muita esperança. Olhei para o meu rosto naquela foto, os olhos brilhando de determinação, o sorriso nervoso, mas confiante. Seria justo trair aquela versão de mim mesma? Com um suspiro profundo, guardei o celular no bolso. Esta noite não responderia. Precisava pensar, analisar, encontrar meu centro. Mas algo já estava claro. Não poderia mais viver nos termos deles. Era hora de estabelecer os meus próprios. Comecei a relembrar toda a minha trajetória enquanto dirigia para casa. Não nasci em berço de ouro. Trabalhei desde os 16 anos para pagar minha faculdade. Enquanto cursava administração durante o dia, dava aulas de inglês à noite para complementar a renda. Passei noites em claro estudando, fazendo planilhas, aprendendo programação por conta própria. Quando contei aos meus pais que queria abrir minha própria empresa de software, meu pai riu na minha cara. Renata, isso não é para você. Tecnologia é coisa de homem. Você devia procurar um emprego estável, casar logo. Minha mãe apenas suspirou, com aquele olhar de decepção que eu conhecia tão bem. Filha, por que não faz concurso público como sua prima Mariana? Olha como ela está bem, com estabilidade.
Mesmo sem apoio, segui em frente. Juntei cada centavo, vendi meu carro, mudei para um apartamento minúsculo nos fundos de um prédio antigo. Trabalhava de dia como analista em uma multinacional e desenvolvia meu software à noite. Quantas festas perdi, quantos encontros de família cancelei, quantas noites chorei escondida no banheiro quando parecia que nada ia dar certo. Enquanto isso, Débora recebia tudo de bandeja. Mensalidades de faculdades caras que ela abandonava depois de 2 meses porque não era sua vocação. Um carro novo quando bateu o antigo dirigindo bêbada. Viagens internacionais para encontrar seu propósito. Os mesmos pais que me disseram que eu estava sonhando alto demais financiavam cada capricho dela. Quando minha empresa começou a dar os primeiros sinais de sucesso, de repente a família toda começou a se interessar. Como vai o negócio da Renata? Perguntavam em almoços de domingo. Mas ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda quando estava começando, quando realmente importava. E agora queriam que eu entregasse uma diretoria, uma posição que exigia competência, experiência e dedicação, para minha irmã que não conseguia sequer permanecer em um estágio por mais de algumas semanas? Uma pessoa que nunca demonstrou interesse pelo meu trabalho, que chegou a dizer em uma festa familiar que qualquer um podia fazer o que a Renata faz. Esse pedido não era só absurdo, era ofensivo. E pela primeira vez, parei de me perguntar por que minha família nunca me apoiou, e comecei a questionar por que eu ainda permitia que me tratassem como uma cidadã de segunda classe. Estacionei meu carro na garagem do prédio onde morava agora, um apartamento confortável em um bairro tranquilo, fruto do meu trabalho. Ao passar pela portaria, cumprimentei o Sr. Joaquim, o porteiro noturno que sempre tinha um sorriso gentil para oferecer. "Trabalhando até tarde de novo, dona Renata?" Ele perguntou com aquele tom paternal que me lembrava de como seria ter um pai que realmente se importasse. "Como sempre, Sr. Joaquim. A vida de empreendedora não tem horário fixo. A senhora deveria descansar mais. Mas entendo. Quando se constrói algo com as próprias mãos, é difícil largar." Suas palavras simples tocaram algo profundo dentro de mim. Era exatamente isso. Eu havia construído algo com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, código por código. Não era apenas uma empresa, era a materialização da minha coragem, da minha persistência, da minha capacidade de acreditar em mim mesma quando ninguém mais acreditou. No elevador, apoiei a cabeça na parede fria e fechei os olhos. As memórias vieram como flashes. O Natal de 2018, quando cheguei atrasada ao jantar familiar, porque estava finalizando uma atualização crítica do sistema, e fui recebida com olhares de reprovação e comentários sobre prioridades erradas. O aniversário de 60 anos do meu pai, quando Débora fez um discurso emocionado que arrancou lágrimas de todos, enquanto eu, que havia pagado metade da festa, fiquei em segundo plano. Desde criança, eu e Débora jogávamos com regras diferentes. Se eu tirava 9 na escola, meus pais perguntavam, por que não tirou 10? Se Débora conseguia um 6, era motivo de comemoração. Ela tem outros talentos, diziam. Quando fui selecionada para um programa de intercâmbio por mérito acadêmico, meus pais mal fizeram caso. Você vai ficar longe, vai dar trabalho, reclamaram. Quando Débora quis passar 1 ano na Europa para conhecer a cultura, eles pagaram tudo sem pestanejar. No meu aniversário de 30 anos, depois de fechar um contrato importante, organizei um jantar em casa. Comprei comida boa, arrumei tudo com carinho. Meus pais chegaram 2 horas atrasados porque Débora teve uma emergência de guarda-roupa para uma festa que iria depois. Mal tocaram na comida, ficaram checando o relógio e saíram cedo para buscar minha irmã na tal festa. Entrei no meu apartamento e joguei as chaves sobre o balcão. O silêncio era quase tangível. Em um movimento automático, peguei meu laptop e comecei a verificar e-mails, mas minha mente estava em outro lugar. O ultimato do meu pai estava lá, como uma nuvem escura sobre todos os meus pensamentos. Peguei uma taça e servi um pouco de vinho tinto. Caminhei até a varanda e observei as luzes da cidade.
As pessoas em suas casas, em suas vidas, enfrentando seus próprios dilemas. Quantas delas estavam, neste exato momento, tendo que escolher entre o amor da família e o amor próprio? Naquela noite, não consegui dormir. As horas se arrastavam enquanto eu encarava o teto, revivendo cada momento em que engoli minhas necessidades para satisfazer as deles. Cada vez que aceitei ser menos para que Débora pudesse ser mais. E a pergunta que martelava em minha mente era simples, mas devastadora. Isso era realmente amor? Agora esse ultimato não era sobre amor ou sobre família. Era sobre manter o padrão de sempre. Renata trabalha, Débora usufrui. Renata se esforça, Débora recebe os louros. Um padrão que eu havia aceitado por muito tempo, mas que agora, aos 34 anos, com minha empresa finalmente prosperando, eu não podia mais tolerar. Então fiz o que nunca tinha feito antes. Em vez de engolir, em vez de ceder, resolvi enfrentar. Peguei meu carro e dirigi até a casa dos meus pais naquela mesma noite. Meus saltos ecoavam no piso de mármore da entrada enquanto eu seguia para a sala de estar, onde sabia que os encontraria. Meu pai assistia ao futebol, minha mãe navegava no iPad, e Débora, como era de se esperar, estava deitada no sofá, rolando o feed do Instagram sem sequer erguer os olhos quando entrei. Isso não é amor, disse, permanecendo de pé. Isso é abuso. Minha mãe piscou, desconfortável. Filha, não exagere. Sua irmã só precisa de uma oportunidade. Oportunidade? A palavra queimou minha garganta ao sair. Eu tive alguma oportunidade? Alguém me deu um cargo de diretora quando eu estava começando? Alguém pagou minhas contas quando eu mal tinha dinheiro para o aluguel? Meu pai franziu a testa, o tom de voz endurecendo. Olha como fala, Renata. Nós somos seus pais. Estamos apenas pedindo que ajude sua irmã. Não, pai. Vocês não estão pedindo. Estão exigindo, ameaçando, chantageando. Isso não é o que uma família faz. Foi quando Débora finalmente olhou para mim, com aquele sorriso debochado que tantas vezes me fez sentir pequena. Nossa, sempre o drama da Renata, sempre se fazendo de vítima. Você tem sorte, sabe? Sempre foi a inteligente, a responsável. Sorte. Encarei-a diretamente. Você acha que foi sorte passar noites sem dormir desenvolvendo um sistema enquanto você estava em festas com o dinheiro dos nossos pais? Você acha que foi sorte arriscar tudo o que eu tinha construído enquanto você abandonava a faculdade após faculdade? Você é uma ingrata! Minha mãe gritou. Sempre se achando melhor que todo mundo. Se não ajudar sua irmã, não precisa mais aparecer aqui. Naquele momento, tudo ficou cristalino. O amor deles sempre teve um preço. Só existia se eu cedesse, se eu me dobrasse, se eu aceitasse ser menos para que Débora pudesse parecer mais. A sala, antes familiar e aconchegante, parecia agora um campo de batalha. Os objetos decorativos cuidadosamente dispostos, as fotografias de família nas paredes, tudo tinha um ar de falsidade que eu nunca havia notado. Ou talvez tivesse notado, mas escolhido ignorar por todos esses anos. Meu pai desligou a televisão e se levantou, sua figura imponente projetando uma sombra longa sobre o tapete persa. Ele sempre usou sua estatura para intimidar, para encerrar discussões sem realmente resolvê-las. Renata. Sua voz era controlled, calculadamente calma. Você está sendo irracional. Sua irmã está em uma fase difícil e precisa de estabilidade. Não estamos pedindo que ela seja CEO, apenas que tenha uma posição digna, compatível com o sobrenome que carrega. Compatível com o sobrenome? Repeti, incrédula. E o que o nosso sobrenome representa agora, pai? Privilégio sem mérito? Portas abertas sem esforço? Ela é sua irmã. Minha mãe interveio, levantando-se também. Sangue do seu sangue. Como pode ser tão fria, tão calculista? A ironia daquela acusação quase me fez rir. Eu, calculista? Eu que sempre coloquei os sentimentos deles acima dos meus? Que participei de cada charada familiar, de cada evento superficial, apenas para manter a paz? Olhei para Débora,
ainda deitada no sofá como se aquilo tudo fosse um espetáculo entediante. Aos 31 anos, minha irmã mais nova continuava a viver como uma adolescente, sem responsabilidades, sem consequências, sem crescimento. Débora, falei diretamente com ela, ignorando meus pais. Você realmente quer trabalhar na minha empresa? Você sequer sabe o que fazemos? Qual é o nosso produto principal, nossa filosofia de negócios, nosso plano de expansão? Alguma vez você demonstrou o mínimo interesse pelo que construí? Ela rolou os olhos, um gesto tão familiar que doeu. É um negócio de software, ou seja lá o que for. Não deve ser tão complicado. E eu tenho ideias, sabe? Sempre fui criativa. Criativa? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Sua última ideia criativa foi abrir um café temático de gatos que fechou em 3 meses porque você se cansou de administrar? Isso foi diferente, ela protestou, finalmente sentando-se. O mercado não estava pronto e os investidores não entenderam minha visão. Os investidores eram nossos pais, Débora, e eles entenderam perfeitamente que você não tinha compromisso, não tinha plano de negócios, não tinha estratégia. Mas sabe o que eles fizeram? Pagaram suas dívidas e te deram mais dinheiro para a próxima aventura. Meu pai deu um passo à frente, os olhos faiscando de raiva. Chega! Já ouvimos o suficiente. A questão aqui é simples, Renata. Ou você dá o cargo à sua irmã, ou não é mais bem-vinda nesta família. É sua escolha. Levantei-me, olhando uma última vez para aquelas 3 pessoas que eu gastei a vida tentando agradar. Eu não vou dar um cargo de diretoria para alguém que nunca trabalhou um dia sequer na vida. Não vou comprometer todo o esforço da minha equipe. Não vou trair a confiança dos meus investidores. Não vou arriscar o futuro da minha empresa para satisfazer este capricho. E se isso significa que não sou mais parte desta família, então seja assim. Minha mãe soltou um soluço dramático, como se eu tivesse acabado de cometer o pior dos pecados. Débora cruzou os braços, uma expressão de desdém misturada com surpresa. Ela realmente nunca esperou que eu dissesse não. Saí sem olhar para trás, sem raiva, sem tristeza. Apenas com uma sensação de libertação que nunca havia experimentado antes. O ar da noite me envolveu quando deixei a casa, como se a própria natureza estivesse me dando as boas-vindas a um novo capítulo da minha vida. Enquanto dirigia de volta para casa, as lágrimas vieram, não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. Como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros depois de tanto tempo. Um peso que eu carregava há tantos anos que havia esquecido como era viver sem ele. Aquela noite foi estranha. Sentada sozinha no meu apartamento, apenas com o som distante da cidade entrando pela janela, comecei a processar o que tinha acontecido. As palavras da minha mãe ecoavam, ingrata, egoísta, junto com o sorriso sarcástico da Débora e a expressão fria do meu pai. Olhei ao redor do meu escritório em casa. Na parede, emoldurado, estava o primeiro cheque que recebi por um software que desenvolvi. Eram apenas $1.200, mas representavam tudo. O início, a prova de que eu podia criar algo do zero. Ao lado, uma foto minha na inauguração do primeiro escritório da empresa, um espaço pequeno e simples, mas que para mim era um palácio. E mesmo cercada por essas conquistas, senti aquela dor familiar voltando. Aquela menina que só queria ouvir um "estamos orgulhosos de você" dos pais. Não importava quanto eu tivesse realizado, uma parte de mim ainda esperava por aquela validação que nunca veio. Mas agora eu via com clareza. Eu não precisava da aprovação deles. O que eu precisava era paz. Paz para continuar construindo sem o peso das expectativas tóxicas, sem a necessidade de compensar pelo que minha irmã não fazia. Servi-me uma taça de vinho. Sentei na varanda e observei as luzes da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti pequena ou inadequada. Senti-me centrada, forte, real. E prometi a mim mesma: nunca mais me diminuir, nunca mais aceitar menos do que mereço, nunca mais comprometer meus valores por aceitação.
Os primeiros raios de sol começavam a colorir o horizonte quando finalmente adormeci no sofá da sala. Um sono profundo e sem sonhos, como não tinha há anos. Acordei com o toque do celular. Era Helena, minha sócia e amiga de longa data. A única pessoa que realmente conhecia os bastidores da minha vida familiar. E então? Como foi a reunião com os investidores ontem? Desculpe não ter ligado. Tive uma emergência com o Miguel. Por um momento, fiquei confusa. A reunião com os investidores parecia ter acontecido há anos, não apenas um dia atrás. Tanto havia mudado em tão pouco tempo. A reunião foi excelente, respondi, sentando-me e passando a mão pelos cabelos despenteados. Eles vão investir, Helena. Tudo o que pedimos e mais um pouco. Isso é incrível, Renata. Vou abrir um champanhe aqui mesmo. Sabia que eles iam reconhecer o potencial do que construímos. Mas aconteceu algo depois. Interrompi. Algo com minha família. Houve um silêncio do outro lado da linha. Helena sabia o suficiente para entender que algo com minha família nunca era coisa boa. O que foi dessa vez? Sua voz estava cautelosa. Contei tudo. A mensagem do meu pai, o confronto na casa deles, minha decisão de romper os laços. Enquanto falava, percebi como aquilo soava drástico para qualquer pessoa de fora. Alguém que cresceu em uma família funcional, com amor incondicional. Meu Deus, Renata, ela disse quando terminei. Como você está se sentindo? A pergunta me pegou de surpresa. Como eu estava me sentindo? Ninguém nunca perguntava isso. Na minha família, sentimentos eram irrelevantes diante das obrigações. Eu me sinto leve, respondi após um momento de reflexão, como se tivesse estado presa em uma roupa muito apertada por anos e finalmente pudesse respirar. Mas também assustada, imagino. Sim, admiti. Assustada também. Sempre fui definida em relação a eles. A filha responsável, a irmã competente, a que resolve problemas. Sem isso, quem sou eu? Você é a mulher mais determinada e brilhante que conheço, disse Helena, sua voz cheia de convicção. E acho que está prestes a descobrir quem realmente é, sem todas essas etiquetas que eles colaram em você. Suas palavras me atingiram como um raio de clareza. Ela estava certa. Eu sempre me vi através das lentes da minha família. A trabalhadora em contraste com a despreocupada Débora. A séria em contraste com a divertida Débora. A difícil em contraste com a carismática Débora. Obrigada, Helena, por entender. Por não achar que estou exagerando. Renata, ninguém que realmente conhece sua história acharia que você está exagerando. O que aconteceu ontem deveria ter acontecido anos atrás. Após desligarmos, fiquei sentada por um longo tempo, absorvendo suas palavras. Talvez este rompimento não fosse apenas sobre estabelecer limites com minha família. Talvez fosse sobre descobrir quem eu era quando não estava ocupada sendo quem eles queriam, ou não queriam, que eu fosse. Naquele mesmo dia, fiz algo que nunca havia feito antes. Tirei uma folga. Liguei para o escritório, disse que não iria, e desliguei o celular corporativo. Peguei minha câmera antiga, que há anos estava guardada em uma caixa, e saí para fotografar a cidade. Caminhei sem rumo, capturando imagens de pessoas comuns em suas vidas cotidianas. Um idoso alimentando pombos no parque, crianças brincando em uma fonte, um casal de mãos dadas esperando o metrô. Pequenos momentos de humanidade genuína. No final da tarde, sentei em um café tranquilo e revi as fotos. Havia esquecido como amava a fotografia, como me sentia conectada ao mundo quando observava a vida através das lentes. Era uma paixão que abandonei quando a empresa começou a crescer, e não havia mais tempo para hobbies. Uma memória distante surgiu. Eu aos 16 anos, mostrando orgulhosamente a meu pai uma fotografia que tirei da lua cheia sobre o lago perto de nossa casa. Ele olhou rapidamente e disse: "Linda, mas isso não vai pagar suas contas." E assim, mais um pedaço de mim foi silenciado. Mais uma paixão colocada de lado porque não era produtiva o suficiente. Quantas partes de mim foram silenciadas ao longo dos anos?
Quantos interesses, sonhos e desejos foram suprimidos para caber no molde da filha responsável? Na manhã seguinte, não havia lágrimas ou tremores. Acordei com uma clareza impressionante. Liguei para minha advogada, a mesma que me acompanhava desde o início da empresa. Júlia, preciso blindar tudo. Quero que revisemos o estatuto da empresa, a estrutura societária, tudo. Ninguém da minha família pode ter acesso a qualquer parte disto. Ela não questionou, apenas disse: vamos começar hoje mesmo. Em 10 dias, reorganizamos toda a estrutura. Criei um fundo blindado com parte das minhas ações. Atualizei meu testamento, removendo minha família de qualquer plano sucessório. Reforcei cada ponto vulnerável. O que construí agora estava protegido, não apenas de chantagens emocionais, mas de qualquer tentativa legal futura. Quando tudo estava pronto, escrevi uma carta simples, sem drama ou acusações, apenas fatos. Pai, mãe, Débora, vocês deixaram claro que preferem apoiar quem nunca se esforçou, em vez de valorizar quem lutou por cada conquista. Vocês me deram um ultimato, e esta é minha resposta. Não vou comprometer a integridade da minha empresa. Não vou premiar a falta de esforço. E, acima de tudo, não permanecerei em um ambiente familiar onde o amor é condicionado a quanto estou disposta a ceder. A partir de hoje, estou me afastando. Sem brigas, sem drama, apenas distância. Esta não é uma decisão tomada com raiva, mas com a clareza de quem finalmente entendeu seu valor. Renata. Enviei a carta sem expectativas de resposta. Não precisava mais da palavra deles. Aquele ciclo de sempre tentar provar meu valor estava encerrado. Como esperado, a reação foi imediata. Débora postou indiretas nas redes sociais sobre irmãs que se acham superiores. Minha mãe deixou mensagens de voz, começando com um tom doce que logo se transformava em acusações e ameaças. Meu pai enviou um e-mail frio, falando sobre ingratidão e obrigações familiares. Logo vieram os parentes distantes, os amigos em comum, todos com a mesma mensagem. Família é família, Renata. Você precisa voltar atrás. Mas eu não estava com raiva, estava em paz. Não era um rompimento emocional, era uma decisão racional. E mantive minha posição com tranquilidade. O telefone tocou novamente enquanto eu terminava uma videoconferência com novos clientes na Europa. Era minha tia Cecília, irmã da minha mãe, que sempre teve um carinho especial por mim. Renata, querida, o que está acontecendo? Sua mãe está devastada, seu pai não fala com ninguém. Respirei fundo, preparando-me para mais uma rodada de manipulação familiar. Mas algo na voz da minha tia, genuína preocupação, talvez, me fez responder honestamente. Tia, eles me deram um ultimato. Ou eu dava um cargo de diretora para Débora, uma pessoa sem qualificação ou experiência, ou eu seria banida da família. O que você faria no meu lugar? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando ela finalmente falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. Eu não sabia. Eles não contaram essa parte. Claro que não. Respondi, sem surpresa. Na versão deles, eu sou a filha ingrata que se recusa a ajudar a pobre irmãzinha. Renata. Ela hesitou. Sempre soube que havia um tratamento diferente entre vocês duas. Sempre foi visível para quem quisesse ver. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Suas palavras foram como um bálsamo inesperado. Alguém da família finalmente reconhecendo o que sempre esteve lá, escondido sob camadas de desculpas e justificativas. Obrigada por dizer isso, tia. Significa muito. O que posso fazer para ajudar? Ela perguntou, a voz mais firme agora. Nada, respondi sinceramente. Esta é uma batalha que preciso lutar sozinha. Mas saber que alguém da família entende, isso já é uma vitória. Após desligar, voltei ao trabalho com um senso renovado de propósito. Se até mesmo minha tia, leal à minha mãe desde sempre, podia enxergar a verdade, talvez houvesse esperança para outros também. Nas semanas seguintes, as tentativas de pressão aumentaram. Meu pai, vendo que suas ameaças não funcionavam, mudou de tática.
Começou a falar com meus sócios, com fornecedores, insinuando que eu estava emocionalmente instável e tomando decisões impulsivas. Foi quando percebi que precisava ser ainda mais firme. Não bastava proteger meu coração. Precisava proteger também minha reputação profissional. Convoquei uma reunião com toda a equipe executiva da empresa. 32 pessoas sentadas na sala de conferências principal, olhares curiosos fixados em mim, enquanto eu caminhava até a frente. O silêncio era palpável, carregado de expectativa. Obrigada por estarem aqui. Comecei, mantendo minha voz firme. Sei que tenho ouvido rumores nos últimos dias. Sobre mim, sobre minha família, sobre possíveis mudanças na estrutura da empresa. Quero esclarecer tudo de uma vez. Olhei para cada rosto, pessoas que confiavam em mim, que construíram suas carreiras ao meu lado, que apostaram no meu sonho quando era apenas isso, um sonho. Recebi um ultimato da minha família para colocar minha irmã em um cargo de diretoria, sem qualquer mérito ou qualificação. Me recusei. Isso resultou em um rompimento familiar que, infelizmente, está transcendendo a esfera pessoal. Meu pai tem contatado alguns de vocês, fornecedores, até mesmo clientes, com insinuações sobre minha capacidade de liderar. Pude ver o choque em alguns rostos, a compreensão em outros. Helena, sentada à minha direita, assentiu levemente, me dando força. Quero deixar algo absolutamente claro. Esta empresa foi construída sobre princípios de meritocracia, profissionalismo e excelência. Não comprometeremos esses valores, não hoje, não amanhã, não nunca. A Rentec não será palco de nepotismo ou jogos de poder familiares. Tomei um gole de água observando enquanto minha equipe processava aquela informação. Foi Marcos, nosso diretor financeiro, o primeiro a falar. Renata, não sei o que seu pai está dizendo, mas todos nós aqui conhecemos seu trabalho. Sabemos como você construiu isso do zero. Sabemos que decisões você toma e por quê. Não há dúvidas sobre sua liderança. Outros começaram a concordar, vozes se elevando em apoio. Uma onda de calor percorreu meu corpo. Não de vergonha ou constrangimento, mas de gratidão. Aquelas pessoas, que eu havia escolhido a dedo para crescer comigo, estavam agora formando uma barreira protetora ao meu redor. Obrigada, disse, quando o burburinho diminuiu. Não pretendia trazer questões pessoais para o ambiente de trabalho, mas a situação exigiu transparência. A partir de hoje, qualquer contato de membros da minha família com qualquer um de vocês deve ser imediatamente reportado à nossa equipe jurídica. Não porque tenho algo a esconder, mas porque precisamos proteger a integridade desta empresa que construímos juntos. A reunião continuou com atualizações sobre projetos, planos e metas. Quando terminou, senti-me estranhamente leve. Havia exposto minha vulnerabilidade, mostrado meu lado humano para aqueles que normalmente só viam a CEO determinada e inabalável. E em vez de fraqueza, encontrei força nisso. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada de um primo distante que trabalhava em um grande veículo de imprensa. Renata, só queria te avisar. Seu pai está tentando plantar uma história sobre você na mídia. Algo sobre herdeira ingrata. Eu bloqueei o que pude, mas é melhor você se preparar. Uma nova onda de choque me atingiu. Meu próprio pai tentando me destruir publicamente? Até onde chegaria essa vingança? Mas então, uma calma estranha me envolveu. Se ele estava disposto a ir tão longe, isso apenas confirmava que minha decisão de romper havia sido a correta. Pessoas saudáveis não tentam destruir aqueles que amam quando não conseguem controlá-los. Respondi ao meu primo com um simples "obrigada pelo aviso", e em seguida abri uma nova mensagem, desta vez para toda a minha equipe de marketing e relações públicas. Reunião emergencial amanhã, 8 horas. Precisamos preparar nossa narrativa. Aprendi cedo na vida empresarial que a melhor defesa é uma boa ofensiva. Se minha família queria guerra, eu estaria pronta. Não com armas de destruição, mas com a verdade como escudo e minha integridade como espada. Algumas semanas depois, tirei férias. Viajei sozinha para lugares que sempre quis conhecer.
Fiz um curso de fotografia em Paris, caminhei pelas montanhas no Chile, passei uma semana em um retiro de silêncio em Kerala, dormi em hotéis de luxo e em cabanas simples, jantei com estranhos que viraram amigos, ri sem medo de parecer exagerada, chorei sem me sentir culpada. A Paris que encontrei não era a cidade romântica dos cartões postais. Era algo mais profundo. Uma metrópole que respirava a arte em cada esquina, que guardava histórias de revolução e resistência sob sua superfície elegante. Exatamente como eu, aparentemente polida e bem-sucedida por fora, mas carregando batalhas invisíveis que moldaram quem eu era. No curso de fotografia, conheci Jean-Pierre, um homem de 70 anos com olhos perspicazes que parecia ver através de todas as minhas camadas. Você fotografa como quem busca algo, ele comentou, analisando uma das minhas fotos. Uma mulher idosa sentada sozinha em um café, refletida na janela embaçada. Não está registrando o momento, está questionando-o. Suas palavras me atingiram com uma precisão desconcertante. Eu estava de fato questionando tudo. Minha identidade, meu passado, meu futuro. Cada foto que tirava era uma pergunta silenciosa. Quem sou eu sem as expectativas dos outros? Quem quero ser agora? Nas montanhas do Chile, enfrentei o silêncio como nunca antes. Acostumada ao barulho constante da cidade, das reuniões, das negociações, de repente me vi sozinha com meus pensamentos. O vento cortante nas alturas dos Andes parecia limpar não apenas meus pulmões, mas também minha alma. Foi durante uma caminhada particularmente difícil, quando meus músculos protestavam e minha respiração queimava, que tive uma epifania. A dor do crescimento sempre existe, seja físico ou emocional. A diferença é que esta dor, a de escalar uma montanha por escolha própria, a de cortar relações tóxicas por autopreservação, era uma dor que levava a algum lugar melhor. Não era o sofrimento estéril de tentar caber em um molde que nunca foi feito para mim. Em Kerala, no sul da Índia, encontrei o silêncio interior. O retiro de meditação, recomendado por uma empresária que conheci em uma conferência anos antes, parecia absurdamente indulgente para alguém como eu. 7 dias sem falar, sem tecnologia, apenas existindo no momento presente. No segundo dia, tive uma crise de ansiedade tão forte que quase desisti. Minha mente, acostumada a resolver problemas constantemente, a planejar, a antecipar ameaças, entrou em parafuso com o vazio. Sentada na posição de lótus, suando apesar do ventilador de teto que girava preguiçosamente, comecei a hiperventilar. Uma das instrutoras, uma mulher indiana de meia-idade com um sorriso gentil, sentou-se silenciosamente ao meu lado e simplesmente segurou minha mão. Não disse nada. As regras do silêncio se aplicavam a todos. Mas seu toque humano, sua presença calma, foram como uma âncora que lentamente me trouxe de volta. No 5º dia, algo mudou. Acordei antes do amanhecer e, pela primeira vez, minha mente estava quieta. Não completamente vazia. Isso seria impossível, mas com um tipo diferente de pensamento. Não mais o planejamento frenético do futuro ou a revisão crítica do passado, apenas uma presença atenta no agora. Durante o café da manhã simples de frutas e chá, percebi que estava realmente saboreando cada mordida, sentindo a textura, o sabor, a temperatura. Quando foi a última vez que comi assim? Totalmente presente? Quantas refeições engoli distraidamente enquanto revisava planilhas ou respondia e-mails? Em cada lugar que visitei, deixei para trás um pedaço das expectativas que carregava e recuperei uma parte de mim que havia perdido ao longo dos anos. Não era apenas uma viagem pelo mundo, mas uma jornada de volta a mim mesma. No último dia das minhas férias, sentada em um café em Lisboa, escrevi em meu diário: talvez o maior ato de coragem não seja enfrentar os outros, mas enfrentar a si mesmo. Todas as versões que criamos para sobreviver. Todas as máscaras que usamos por tanto tempo que esquecemos nosso verdadeiro rosto. Quando voltei, comecei a orientar jovens empreendedoras. Sem grandes discursos motivacionais, apenas conversas honestas sobre começar do zero,
sobre enfrentar o preconceito, sobre não desistir quando tudo parece impossível. Vi nos olhos delas o mesmo fogo que um dia ardeu nos meus, e isso me reconectou com o propósito original do meu trabalho. Maria, uma das jovens que orientei, tinha apenas 22 anos e uma ideia brilhante para um aplicativo de saúde mental acessível. Quando nos conhecemos, ela estava prestes a desistir depois de ouvir não de 12 investidores diferentes. Eles dizem que sou muito jovem, que não tenho experiência suficiente, explicou, frustração evidente em sua voz. Um deles sugeriu que eu arranjasse um cofundador homem mais velho para dar credibilidade ao projeto. Reconheci imediatamente o padrão. O mesmo preconceito que enfrentei, apenas com uma roupagem diferente. Em vez de dar o conselho padrão sobre persistência e resiliência, compartilhei minha própria história. Não a versão polida que aparecia em entrevistas, mas a verdade crua sobre cada porta fechada, cada comentário condescendente, cada noite de dúvida. Você não precisa provar que é 2 vezes melhor para merecer metade do crédito, disse a ela. Mas a triste realidade é que muitas vezes precisamos trabalhar 2 vezes mais para abrir as mesmas portas. A questão é: você acredita o suficiente na sua ideia para fazer esse esforço extra? Seus olhos se iluminaram com determinação. Acredito. Então vamos reformular seu pitch juntas. E depois vou apresentá-la a alguns investidores que sabem reconhecer talento, independentemente da idade ou gênero. 3 meses depois, Maria conseguiu o financiamento inicial para seu projeto. Quando me ligou para contar a notícia, chorando de alegria, senti uma felicidade tão pura e genuína que me surpreendeu. Era diferente do orgulho que sentia com minhas próprias conquistas. Era como ver uma semente que você ajudou a plantar finalmente brotando. Percebi, então, que ajudar outras mulheres a não enfrentarem os mesmos obstáculos que eu enfrentei não era apenas um projeto paralelo. Era parte essencial da minha cura e do meu propósito. A empresa cresceu mais do que eu jamais imaginei. Abrimos filiais em 3 países. Desenvolvemos tecnologias que realmente faziam diferença na vida das pessoas. Criei uma fundação para financiar meninas em cursos de tecnologia. Construí algo maior do que eu mesma. E com o tempo, parei de me sentir como a filha rejeitada ou a irmã injustiçada. Tornei-me a mulher que escolheu a própria dignidade, que traçou seus limites e os defendeu não com gritaria ou vingança, mas com firmeza e clareza. O sol de verão entrava pelas grandes janelas do nosso mais novo escritório em Berlim, enquanto eu caminhava entre as mesas, conversando com a equipe local. Era o 3º país onde estabelecíamos presença física, depois de Portugal e Argentina. A expansão internacional, que antes parecia um sonho distante, agora era uma realidade concreta. Marta, a gerente de operações alemã, mostrava os dados de engajamento do nosso mais recente produto, um software de logística sustentável que ajudava pequenas empresas a reduzir sua pegada de carbono enquanto economizavam em custos operacionais. Os resultados são ainda melhores do que projetamos, ela explicava, passando por gráficos impressionantes em seu tablet. E o feedback dos usuários tem sido excepcionalmente positivo. Estamos realmente fazendo a diferença para essas pequenas empresas. Enquanto ela falava, não pude deixar de pensar na jornada que nos trouxe até aqui. De uma startup em um escritório apertado em São Paulo a uma empresa internacional com mais de 400 funcionários e produtos que impactavam milhares de negócios ao redor do mundo. Isso é incrível, Marta. Parabéns a você e toda a equipe. Vocês transformaram o que era apenas código em uma ferramenta que está mudando a forma como as pessoas trabalham. Seu sorriso de orgulho refletia algo que eu via cada vez mais em minha empresa. Um senso de propósito compartilhado, uma compreensão de que não estávamos apenas construindo software, mas soluções que melhoravam vidas reais. Mais tarde, naquele dia, participei da cerimônia de inauguração da nossa nova iniciativa, um centro de tecnologia para meninas de comunidades de baixa renda em Berlim, parte da fundação que criei,
usando 10% dos lucros da empresa. 50 meninas entre 12 e 18 anos, de diferentes origens e culturas, estavam presentes, olhos brilhando de excitação ao explorar os novos computadores, impressoras 3D e equipamentos de robótica que agora tinham à disposição. Uma delas, uma garota de aproximadamente 14 anos com tranças coloridas e um olhar determinado, aproximou-se timidamente. "Posso fazer uma pergunta?" disse em inglês, com forte sotaque alemão. "Claro", respondi, abaixando-me um pouco para ficar na altura dos seus olhos. "Como você sabia que podia fazer isso? Que podia criar uma empresa assim, sendo mulher?" A pergunta me pegou desprevenida com sua simplicidade e profundidade. Como eu sabia? A verdade é que eu não sabia. Eu apenas seguia em frente, um passo de cada vez, muitas vezes com medo, frequentemente com dúvidas, sempre com determinação. "Eu não sabia", respondi honestamente. Ninguém sabe se vai conseguir até tentar. O segredo não é ter certeza, é ter coragem para tentar mesmo quando estamos com medo. Ela assentiu, processando minhas palavras com seriedade. "Meu pai diz que tecnologia não é para meninas, que eu deveria focar em algo mais feminino." Sorri, reconhecendo dolorosamente aquelas palavras. "Meu pai disse a mesma coisa. Sabe o que descobri? Que não existe coisa de menina ou coisa de menino. Existe apenas coisa de gente. E tecnologia é definitivamente coisa de gente." Seu rosto se iluminou com um sorriso. "Vou dizer isso a ele. E se ele não acreditar", acrescentei, "diga que pode me ligar. Tenho alguns números interessantes para mostrar sobre mulheres em tecnologia." Ela riu, um som leve e esperançoso que me lembrou por que eu havia criado aquela fundação. Não era apenas sobre códigos e computadores. Era sobre quebrar ciclos, abrir portas, plantar sementes que cresceriam muito depois que eu não estivesse mais ali. De volta ao hotel naquela noite, recebi um e-mail inesperado. O remetente me fez parar, o coração acelerando. Minha tia Cecília. "Querida Renata, espero que esteja bem. Sei que já faz quase 2 anos desde que você tomou a difícil decisão de se afastar da família, e respeito profundamente sua escolha. Escrevo porque houve mudanças. Seu pai teve um pequeno problema de saúde. Nada grave, mas suficiente para fazê-lo refletir. Sua mãe também não é mais a mesma. Quanto a Débora, bem, a vida tem seus próprios métodos de ensinar lições. Não estou pedindo que volte, ou que perdoe, ou que esqueça. Apenas pensei que gostaria de saber que suas ações, por mais dolorosas que tenham sido para todos, provocaram reflexões necessárias. E queria que soubesse que estou profundamente orgulhosa da mulher que você se tornou, do império que construiu sozinha, do bem que está fazendo no mundo. Sempre soube que você era especial, Renata. Agora o mundo todo sabe também. Com amor, tia Cecília." Sentei-me na beirada da cama, relendo o e-mail várias vezes. Não havia expectativas, nem manipulações, apenas reconhecimento. E talvez, nas entrelinhas, um pequeno início de arrependimento por parte da minha família. Não respondi imediatamente. Aquela noite fiquei acordada na varanda do hotel, observando as luzes de Berlim e refletindo sobre o conceito de perdão. Não o tipo de perdão que apaga o passado ou que significa voltar ao mesmo padrão de relacionamento, mas o tipo que liberta, que nos permite seguir em frente sem o peso do ressentimento. Eu já havia caminhado um longo caminho na minha cura pessoal. Havia construído uma vida que me orgulhava, relacionamentos baseados em respeito mútuo, uma empresa que refletia meus valores mais profundos. Eu estava bem, completa por mim mesma, sem precisar da validação familiar que tanto busquei no passado. E talvez por isso mesmo, porque não precisava mais deles para me sentir inteira, poderia considerar abrir uma pequena porta. Não para voltar ao que era antes, mas para estabelecer algo novo, algo em meus próprios termos. Na manhã seguinte, respondi ao e-mail da minha tia com uma mensagem breve. "Querida tia Cecília, obrigada por suas palavras e por me manter informada. Sinto muito pelo problema de saúde do meu pai,
e espero que esteja se recuperando bem. Nesses 2 anos, aprendi muito sobre mim mesma, sobre estabelecer limites saudáveis e sobre construir relacionamentos baseados em respeito mútuo. Não estou pronta para retomar contato com meus pais ou Débora, mas estou aberta a continuar nossa comunicação. Se quiser, podemos marcar um café da próxima vez que eu estiver no Brasil. Gostaria de ouvir mais sobre como você tem passado. Com carinho, Renata. Enviei a mensagem sem expectativas, apenas como um pequeno passo em minha própria jornada de cura. Não se tratava mais deles, do que fizeram ou deixaram de fazer, mas de mim, de quem eu queria ser, de como queria viver, dos valores que queria honrar. A verdadeira expansão não estava apenas nos novos escritórios internacionais ou no crescimento da empresa. Estava na expansão da minha capacidade de amar a mim mesma, de estabelecer limites saudáveis, de criar um mundo onde outras meninas não precisassem lutar as mesmas batalhas que enfrentei. Quanto à minha família, ainda espero que um dia entendam. Espero que minha irmã descubra sua própria força em vez de viver à sombra de privilégios. Espero que meus pais percebam que amar não é controlar, mas respeitar. Mas não estarei esperando por isso. Minha vida agora pertence a mim. Eles tentaram me fazer escolher entre minha família e meu valor. Mas quando escolhi a mim mesma, não perdi uma família. Encontrei minha própria identidade. E essa foi a maior vitória que eu poderia conquistar. 3 anos se passaram desde aquela mensagem de texto que mudou tudo. Hoje, sentada na varanda do meu novo apartamento com vista para o mar, folheando a revista que acabou de publicar uma matéria de capa sobre mim, a revolucionária silenciosa. Como Renata Silva está mudando o ecossistema de tecnologia global? Não posso deixar de sorrir com a ironia. A menina que foi silenciada tantas vezes agora tinha sua voz amplificada em escala internacional. A filha, que nunca era suficiente agora, era celebrada como pioneira e visionária. A irmã que vivia na sombra agora projetava luz para milhares de outras mulheres. Meu celular vibra com uma notificação. É um e-mail da Fundação. Mais uma turma de meninas está se formando no programa de capacitação tecnológica que criamos. Anexadas ao e-mail estão fotos das jovens em seus projetos finais, aplicativos que solucionam problemas reais em suas comunidades, sistemas que monitoram a qualidade da água em regiões carentes, plataformas que conectam pequenos produtores rurais diretamente a consumidores urbanos. Cada uma dessas meninas tem sua própria história de superação. Cada uma enfrentou vozes que diziam não, barreiras que pareciam intransponíveis, pessoas que duvidaram de seus talentos. E cada uma delas encontrou em nossa fundação não apenas conhecimento técnico, mas algo igualmente valioso: a certeza de que pertenciam a esse mundo da tecnologia, de que suas vozes importavam, de que seus sonhos eram válidos. Tome, por exemplo, Gabriela, uma menina de 16 anos da periferia de São Paulo. Quando entrou no programa, mal falava durante as aulas, intimidada pelos colegas de escola que riram quando ela disse que queria criar jogos. Hoje, ela não apenas desenvolveu seu primeiro jogo educativo, um projeto que ensina sustentabilidade para crianças, como também foi selecionada para um programa internacional de desenvolvimento na Califórnia. Ou Diana, que aos 15 anos cuidava dos 3 irmãos mais novos enquanto a mãe trabalhava em 3 empregos. Ela chegava exausta às aulas, mas nunca faltava. Em seu projeto final, desenvolveu um aplicativo que ajuda mães solo a encontrarem redes de apoio em suas comunidades. Queria que minha mãe tivesse tido algo assim, explicou, os olhos brilhando com propósito. Cada história de sucesso dessas meninas era para mim uma forma de cura. Cada barreira que elas superavam ajudava a curar minhas próprias feridas. Cada sonho que realizavam expandia minha própria capacidade de sonhar. Quanto à minha família biológica, as coisas mudaram, embora não da forma que eu poderia ter esperado anos atrás. Minha tia Cecília tornou-se uma presença constante em minha vida. Nossos cafés ocasionais evoluíram para uma amizade genuína. Através dela, soube que meu pai havia se recuperado do problema cardíaco,
mas o susto o fez reavaliar muitas coisas. Minha mãe, segundo minha tia, passava mais tempo em trabalhos voluntários do que nos círculos sociais que antes dominavam sua vida. E Débora? Bem, Débora havia finalmente encontrado seu caminho. Depois de mais algumas tentativas frustradas de encontrar sua vocação com o dinheiro dos nossos pais, ela finalmente enfrentou a realidade quando eles, talvez inspirados pela minha firmeza, estabeleceram seus próprios limites. Para minha surpresa, minha irmã se descobriu talentosa em design de interiores. Começou do zero, trabalhando como assistente em um pequeno escritório, e aos poucos construiu sua própria clientela. Não era um império global como o meu, mas era algo genuinamente dela, conquistado com seu próprio esforço, crescendo no seu próprio ritmo. Soube por minha tia que Débora havia dito recentemente, durante um almoço familiar: "Acho que finalmente entendo por que a Renata estava tão obcecada com independência. Há algo realmente poderoso em criar algo que é totalmente seu." Aquelas palavras, mesmo indiretas, mesmo chegando a mim através de outra pessoa, tocaram algo profundo. Não era um pedido de desculpas. Talvez isso nunca viesse, mas era um reconhecimento. Um pequeno sinal de que talvez, apenas talvez, as lições que aprendi com tanta dor pudessem beneficiar outros de maneiras inesperadas. Quanto aos meus pais, mantínhamos uma distância cordial. Trocávamos mensagens de aniversário e de final de ano. Nada profundo, nada íntimo, apenas o reconhecimento básico de nossa conexão biológica. Era o suficiente por enquanto. Talvez sempre seria, e isso estava bem. Alguns relacionamentos não são destinados a florescer em intimidade e proximidade. Alguns são mais saudáveis com distância e fronteiras claras. Aprender isso, que amor nem sempre significa proximidade, que família nem sempre é definida por sangue, foi uma das lições mais libertadoras da minha vida. A verdadeira família que construí nos últimos anos era composta de amigos leais, mentores sábios, colegas inspiradores, e as centenas de jovens cujas vidas nossa fundação havia tocado. Era uma família escolhida, baseada em valores compartilhados, respeito mútuo e admiração genuína. Uma família onde eu nunca precisava me diminuir para fazer outros se sentirem maiores. A brisa suave do mar agita as páginas da revista em meu colo, trazendo-me de volta ao presente. Olho para meu reflexo na janela de vidro. Os mesmos olhos determinados, agora com pequenas linhas de expressão nos cantos, testemunhas de risos e lágrimas. O mesmo sorriso, agora mais confiante, mais genuíno. Não sou mais aquela jovem desesperada por aprovação, nem a empresária endurecida que cortou laços familiares em uma explosão de autodeterminação. Sou algo novo. Uma mulher em constante evolução, aprendendo a equilibrar firmeza com compaixão, ambição com propósito, sucesso com significado. O sol começa a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Outro dia termina. Outro começa amanhã. A jornada continua, com todos os seus desafios e descobertas, suas perdas e ganhos. Mas agora sei que não importa o que aconteça, sempre terei a mim mesma. E isso, percebi finalmente, é o maior tesouro que alguém pode possuir. A capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa caminhar sozinho por um tempo. A história de Renata nos lembra que, às vezes, as pessoas que mais deveriam nos apoiar são as que mais nos limitam. Mas também nos ensina que nossa felicidade não pode depender da aprovação alheia. Renata poderia ter cedido, poderia ter aceitado o papel que esperavam dela, mas escolheu honrar seu próprio caminho. E essa pode ser a lição mais importante. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver a vida que sonha. E se for preciso se afastar de relações tóxicas, mesmo familiares, para encontrar paz, então esse é o preço da liberdade. Você já teve que escolher entre sua paz interior e as expectativas familiares? Como encontrou força para seguir seu próprio caminho?